Amém? Então vamos lá. Graças a Deus pela sua vida, de você estar reunido aqui essa noite, né? De estarmos aqui reunidos essa noite, em nome do Senhor Jesus, entendendo que é um momento, né? Como a pastora falou no início, que se nós não temos essa compreensão de ser o melhor momento, né? De ser a melhor parte do dia de estarmos aqui, então algo tem de errado na nossa vida. Então, em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe a nossa vida, a nossa casa, e que nós possamos ouvir Deus falando conosco essa noite. Amém? Hoje não sou eu que vou pregar, né? Mas eu só vou fazer a oração aqui, né? Eu quero chamar o Robert aqui em cima de novo, que é ele que vai trazer a palavra hoje. E, irmãos, que nós possamos deixar Deus falar conosco e entender que Deus não usa só uma pessoa, né, para falar. Claro que o direcionamento, né, vem por uma pessoa, mas quando Deus quer falar com a igreja, ele usa pessoas, ele pode usar pessoas diferentes. Então hoje Deus ele vai falar conosco através da vida do Robert e que nós possamos ficar atentos em nome de Jesus Cristo ao que ele vai falar. Só antes de passar a palavra a ele, eu estava ouvindo um áudio sábado e hoje, que fala sobre o avivamento no país de Gales. Se você não leu ainda sobre o avivamento do país, no país de Gales, pesquise sobre o avivamento no país de Gales, que serve muito para nós como igreja. E uma das coisas que me chamou muita atenção sobre o avivamento no país de Gales, que praticamente em 2 anos, 30 milhões de cristãos se converteram ao Senhor, em 2 anos, começou em uma casa e começou pequeno e não foi chamado nenhum pregador famoso. E como nós, como igreja, hoje nós achamos que se inicia um avivamento, tem que chamar alguém famoso, tem que chamar uma banda famosa e aí vai dar o pontapé ao avivamento. Não. Deus usa as coisas simples. E Deus sempre vai fazer de forma simples. Amém? Então, isso a gente fala outro dia. Vamos ver o que Deus tem para falar conosco hoje, em nome de Jesus. Estenda a mão para cá, vamos orar? Senhor, eu quero colocar diante do Senhor a vida do Robert nesse momento. Peço que o Senhor use ele, que não seja ele falando, mas seja Cristo falando com a igreja dele. Em nome de Jesus, Pai, que certamente o Senhor já colocou a palavra no espírito dele e que ele possa transmitir à tua igreja da forma que o Senhor transmitiu a ele. É o que pedimos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Quantos estão aí? Comecei bem, né? Diferenciado hoje, hein? Amém, meus irmãos. É uma alegria, né? Uma alegria receber esse convite, né? Não por aparecer, né? Mas porque de fato as coisas, a palavra de Deus, o evangelho, ele tem que ser pregado, né? E ele não depende apenas de uma pessoa, né? Ele depende de várias pessoas para isso, né? Nós não pregamos a palavra, né? Ou, né, não significa ser um pregador da palavra apenas aquele que sobe em cima de um palanque e fala no microfone, né? Nós entendemos que aqueles que pregam a palavra de verdade, verdadeiro evangelho, são aqueles que estão sentados ali, aí no seu lugar. Às vezes, você é um pregador da palavra no seu trabalho, em casa, né, na rua, no mercado, às vezes no Uber, né? Então, que nós possamos, de fato, como é que diz a palavra? Saborear cada momento. Aproveitar cada momento que Deus nos der a oportunidade de pregar Ele para outra pessoa. Amém, meus irmãos?
E o tema da mensagem hoje é: estamos dispostos a morrer pela causa, a saber, Cristo? Estamos, de fato, convictos de que, se necessário for, nós perderemos a vida por causa dele? Queria que o Gustavo colocasse lá 2 Timóteo, capítulo 4, versículo do 1 em diante. Meu irmão, coloca na versão NVI. Aí, meu irmão. Vamos lá. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino. Eu o advirto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Corrija, repreenda, encoraje com toda a paciência e ensino, pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, segundo peraí. Qual é o próximo? Não, acho que eu me perdi aqui. Peraí, meu irmão, meus irmãos. Tá. Pois chegará tempo, versículo 3. Pois chegará tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhes digam o que os seus ouvidos, coçando, desejam ouvir. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. E aqui Paulo já está dizendo já para Timóteo, já eu já estou sendo entregue como oferta. E o tempo da minha partida está próximo. Versículo 7, meu irmão, coloca aí. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Dê uma glória a Deus aí, meu irmão. Se você ama a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, então dê uma glória a Deus aí com fé. Glória a Deus. Paulo, no final do seu ministério, ele vai dizer essa frase aqui, que é muito bem dita, né? E é muito bem colocada para os dias de hoje. Combati o bom combate, terminei a carreira, terminei a corrida, guardei a fé. Vamos agora lá em Colossenses 2, versículo 8, meu irmão. Tenham cuidado, para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, mas não em Cristo. Mateus 23, versículo 3. A partir do versículo 1. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus sentam na cadeira de Moisés. Obedeçam e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Versículo 4. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Até aqui, meu irmão. Nós vamos terminar de ler esse capítulo aqui, mas só lá para frente. Pergunta: estamos dispostos a morrer pela causa, a saber, Cristo? Lá no versículo 7 de 2 Timóteo 4, Paulo vai dizer: combati um bom combate, terminei a corrida, guardei a fé.
É bonito de se ver, né? Mas eu estava pesquisando sobre um pouco sobre o exército, né, brasileiro, né? E eles têm alguns pilares. São 3 pilares importantes, né? Que o soldado tem que seguir. Precisa seguir. E aqui, meus irmãos, Paulo vai deixar a nós três pilares importantes: combater o bom combate, terminar a corrida, guardar a fé. Só que lá em Mateus, Jesus vai falar um pouco dos fariseus. Olha, vocês estão vendo lá, quem está lá no lugar de Moisés, cada vez que eles falarem da lei, da palavra de Deus, vocês têm que ouvir. Vocês devem ouvir. Mas vocês não têm que fazer o que eles fazem, porque eles não vivem o que prega. 3 pilares essenciais para obter vitória em Cristo. Parece até um pouco aquela frase de campanha, né? Venham fazer 3 propósitos para você receber a vitória em Cristo. Mas a vitória em Cristo, irmão, é morrer por Ele. Essa é a vitória em Cristo. Na verdade, nós temos que buscar esse morrer em Cristo, entendeu? Se for de forma literal, que assim seja, por causa de Cristo. Mas o morrer, né, para se obter vitória, é de fato nós nos despirmos dessa nossa carapaça. Você já se olhou no espelho? Quantos conseguem se olhar no espelho hoje? É difícil, né, irmão? Às vezes você acorda de manhã, tá com a cara inchada, o cabelo, né? Entendeu? Com remela no olho. Meu Deus do céu. É difícil você se olhar no espelho de manhã. Mas ali, Deus está mostrando para você quem é que tem que morrer. O que significa, então, combati o bom combate. Lá em Mateus, Jesus vai falar assim: obedeçam e façam tudo o que eles dizem a vocês. O bom combatente é um bom ouvinte e obediente ao que o seu superior mandar fazer. Isso aqui eu não estou dizendo que eles tinham que fazer o que os fariseus mandavam eles fazer. Se tivesse de acordo com a lei, eles tinham que fazer. Amém? Então, você obedecer o seu superior, quando ele mandar, quando ele te mandar fazer alguma coisa, é de fato obedecer Cristo quando ele te mandar fazer alguma coisa. Vejam que Jesus ele não está anulando os fariseus quando o assunto é a sua palavra. Pelo contrário, ele está dizendo: escutem eles, porque quando eles abrem lá os pergaminhos para ler as leis, eles estão falando da palavra do Senhor e vocês têm que ouvir. Mas ele logo em seguida fala: mas vocês têm que ter cuidado, porque eles vivem, eles pregam, mas não estão do jeito que era para estar. Em outras palavras, eles não estão sendo exemplos. Né? Vamos lá. Vamos supor que nós estamos em uma guerra. Uma guerra se vence com arma? Não sei nem se pode falar isso no YouTube, né? Uma guerra se vence com arma? Vocês acham que a guerra se vence com arma? Com certeza. Né? Já pensou? 10 mil soldados desarmados contra um só armado? Não dá, né? Então, imagina só, 10 mil desarmados contra 10 mil com arma. Quem é que vence? Você acha que guerra se vence com bomba? Bomba, né? O que a gente vê aí na guerra da Ucrânia, né? Drone que sobrevoa, quando vê o inimigo já vai direto, né? Rapaz, aquilo ali é insano demais, velho. Entendeu? Emboscada ou armadilhas. Fala nisso, esses dias eu até assisti um vídeo interessante de um
combatente de guerra do lado da Ucrânia, entendeu? A Rússia e a Ucrânia, eles usam praticamente quase o mesmo tom de uniforme, são parecidos os dois. Aí, para diferenciar um do outro, eles colocaram umas fitas, né? Que você consegue ver, aquele soldado ali é russo, não, aquele lá é ucraniano. Eles colocaram umas fitas assim. Dentro do exército ucraniano eles têm alguns esquadrão de forças especiais, né? Tático e tudo, né? E dentro desse esquadrão tem um grupo que é especializado em se camuflar, fazer emboscada, se infiltrar em lugares difíceis, né? E os caras, entendeu? É sangue no olho. Muito bem. Um soldado desses saiu no caminho da estrada e ele estava numa área bem isolada, longe, né, do seu esquadrão, né? Ele tinha que se encontrar, né, com a sua equipe no lugar, né? Mas ele tinha que percorrer um caminho longo, né? E aí os soldados ucranianos falaram para ele que naquele lugar não tinha soldados aliados. Aquele território era dominado pelos russos, entendeu? Então ele tinha que estar mesmo atento, porque a qualquer momento podia aparecer algum soldado inimigo, né? Aí ele, recebendo essa informação, o que foi que ele fez? Ele pegou, tirou todas as fitas que identificava ele, que ele era o soldado inimigo, e foi andando no caminho. Ele encontrou 2 soldados russos. Aí, outro ponto interessante, né, que os ucranianos, né, uma das línguas que eles falam fluente é o russo, entendeu? Então ele se passou por um soldado também deles, né? Conversando ali e tal, perguntando para onde que eles iriam e tal, os dois eles estavam também sem rumo, né? Muito bem, aí ele continuou seguindo o caminho. Ele percebeu que tinham os 2 que ele tinha se deparado no começo da caminhada estavam vindo logo atrás seguindo ele. Isso tudo foi monitorado por drone. Incrível, o drone estava vendo, entendeu? Cada passo que ele estava dando. Muito bem. Aí ele pensou, cara, eu vou ter que inventar alguma coisa, vou ter que fazer alguma coisa, porque senão eles vão acabar descobrindo o meu disfarce, né? E são 2 contra 1. Ei. Então, meus irmãos, o que aconteceu? Ele esperou, ele chegou numa encruzilhada, né? E aguardou eles virem, né? E tal, chegou perto e tal, aí ele, você tem um cigarro aí e tal? Vamos ali para uma área mais afastada, fumar esse cigarro, beleza, né? Aí os 2 foram, né? Então ele foi recuando, um passo para trás, um passo para trás. Quando ele teve a oportunidade, sacou a pistola e matou os 2. Pesado de se ver, hein? Mas pensem comigo, era 2 contra 1. Eu vi até algumas pessoas falando, isso aí é crime de guerra, isso sei lá o quê. Mas, meu irmão, você está numa guerra. Você vai deixar o inimigo te matar ou você vai matar? Né? Então, ele agiu com inteligência. Ele foi esperto, né? Ele viu que naquele momento só estava ele ali, né? E não tinha ninguém. Até o ponto mais próximo, né? Era distante. E o drone viu tudo isso. Pergunta: como que a gente vence uma guerra? Eu marquei apenas 3 pilares, que é estratégia, disciplina e obediência.
Foi exatamente isso que esse soldado teve ali. Ele pensou numa estratégia, disciplina, não deixou transparecer que ele era um inimigo, um hostil para aqueles soldados, né? E ele agiu com obediência. Ele seguiu o treinamento que ele teve. Então, como que eu consigo combater o bom combate? Tendo estratégia, disciplina e obediência. Eu falei sobre os 3 pilares, né, do Exército Brasileiro. Eles têm aqueles 3 pilares, mais para frente eu vou falar sobre esses pilares, mas eles têm isso como regra de conduta, disciplina e obediência. Ou seja, quando eles vestem o uniforme, né, eles entendem e sabem que aquele uniforme é mais que só um uniforme. É a vida deles. E eles têm que ser exemplo. Eles têm que ser o quê? Né? Pessoas de caráter. Pessoas que seguem a regra. Exemplo para os demais. De fato, pessoas que obedecem, pessoas que são disciplinadas, né? Pessoas que são corretas no seu caminhar, né? Quantos amigos nossos vocês conhecem que são policial, ou então já está aposentado, né? Você vê a forma de vida dele quando ele sai do quartel, eles têm até como norma acordar às 5 horas da manhã todo dia. Disciplina. Vocês acham que os fariseus eles estavam de fato combatendo o bom combate? Como é que eu combato o bom combate dentro do reino de Deus, dentro do evangelho? Todos estão com Bíblia aí? Está aí o bom combate de vocês? A Bíblia. Não é que você vai combater a Bíblia, não, irmão, não é isso não. De fato, você tem que combater o bom combate contra o seu eu cada vez que você lê isso aí. Os fariseus não estavam vivendo isso. Eles liam aquilo ali só por ler. Não estava deixando aquela palavra entrar em seus corações e fazer com que eles se arrependam. Irmão, vocês acham que combater o bom combate é você defender placa de igreja? Vocês acham que combater o bom combate é defender esse prédio aqui? Vocês acham que isso aqui vai salvar a gente de alguma coisa quando acontecer? Aí todo mundo tem como regra absoluta: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Irmão. Eu conto ou vocês contam? É pesado, irmão. Se isso aqui não é capaz de confrontar a nossa existência e fazer com que a gente mude de fato de atitude, será que eu estou pregando aquilo que eu estou... Será que eu estou vivendo aquilo que eu estou pregando? Será que de fato o Evangelho de Cristo tem se tornado de fato a minha forma de viver diária todos os dias? Ou eu deixo o Evangelho em casa e vou trabalhar e só pego de novo quando eu chego em casa? Sabe o que muitos fazem com esse Evangelho? Eles até vestem para vir no culto domingo. Aí chega em casa, pendura Cristo no cabide e só vai lembrar dele no próximo domingo. Como é que você combate o bom combate
desse jeito. Aí o crente se desespera quando começa a vir luta, quando começa a vir dificuldade. Ai, meu Deus, e agora? Ué, a palavra não diz que não temos que nos ater com as coisas desse mundo, mas ficar conectado com aquilo que acontece no mundo espiritual, com as coisas que vêm do alto? Não diz também que se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas? Ô irmão, se a palavra não for o suficiente para fazer você mudar de vida, nada vai ser. Nada mesmo. Os nossos pensamentos, as nossas convicções, aquilo que a gente tem como regra, eu cresci assim, eu aprendi assim, irmão do céu, em nome de Jesus, de nada isso serve. De nada serve, irmão. Já pensou que privilégio, que alegria vai ser quando eu e você chegarmos no final da nossa vida e usar a própria frase de Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. E nós estamos falando aqui de um cara que matava crente, hein? Será que de fato nós temos que passar pelo que Paulo passou para aprender? Ou vocês acham que a caminhada de Paulo foi fácil? A maior parte do seu ministério foi preso. E vocês acham que ele deixou isso abater ele? Não, ele continuou pregando a palavra, do jeito que ela é. E é por isso que ele fala para Timóteo, foge, Timóteo, das paixões desse mundo, se mantém firme, mantém o foco. Mantenha o foco, Timóteo. Esteja pronto, pregue essa palavra em tempo e fora de tempo. Se for preciso, através dessa palavra, repreenda. Vocês acham que os fariseus, quando liam lá as leis, eles repreendiam o povo? Será que eles faziam isso mesmo? Nós vamos ler daqui a pouco o que eles faziam. Guardei a fé. Jesus vai continuar falando. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Viver fora da lei, seguir os rudimentos desse mundo, não dando o devido valor à fé cristã. Era isso que eles estavam fazendo naquela época. Eles só estavam lendo por lei. Mas sabe por quê? Porque o povo também era religioso. O povo se apegou muito a uso e costume e tradição. Vocês lembram quando Jesus confeccionou um chicote e bateu no povo lá no templo? Ah, meu irmão, isso aqui é tremendo demais. Ele expulsou o povo de lá, entendeu? Porque o povo estava usando a casa do Senhor como câmbio, fazendo negócio. Você consegue imaginar? Os fariseus criaram uma moeda deles, sei lá, que vale o dobro da moeda atual naquela época. Aí alguém ia lá, eu quero comprar um sacrifício, ou então, eu quero sacrificar. Não, essa tua oferta aqui não vai servir, não. Vai ali no mercadinho do lado da igreja e compra lá. Mas, tu só consegue comprar lá com essas moedas. Essas moedas vale 2, 3 da tua aí. Me dá essas aí, entendeu? Eu te dou essa daqui, tu vai lá e compra. Meu irmão do céu. Se isso aqui não é esquema de pirâmide, eu não sei o que é, não. Vocês conseguem entender isso aí, irmão? O que é a fé? Na nossa convicção, o que é a fé? Vamos ver o que diz lá em Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. A fé
é uma virtude e um estado de confiança profunda em algo ou alguém, caracterizada pela crença e adesão a princípios ou ideias, mesmo na ausência de evidências físicas ou provas materiais. Vocês acham que naquela época os fariseus eles não tinham evidência física de que Deus estava com eles? Sabe o que eu fico pensando, irmãos? Tão rápido o povo se afasta de Deus. Eu já até falei sobre isso, mas eu vou falar mais uma vez. Desde o começo, quando o povo pediu rei, quando o povo pediu, não, nós queremos o rei, nós queremos um rei, nós queremos um rei. Deus foi lá e mandou o rei. A vida daquele povo não deu mais certo, irmão. Muito antes disso, Deus mandava quem? Os profetas e os juízes. Mas em toda a história que a gente vai ler, quando um profeta ou um juiz se ausentava ou morria, o povo tornava a fazer o que era errado. Será, meus irmãos, que nós vamos precisar viver que nem o povo, sendo chamado a atenção toda vez? Porque como é que eu exerço a minha fé se eu não estou crendo naquilo que eu estou lendo? Ou naquilo que eu estou ouvindo? Aí todas as vezes eu sou chamado a atenção, a voltar à palavra novamente, a voltar a ouvir o Senhor, porque nem eu mesmo acredito naquilo que eu estou lendo ou ouvindo. Os fariseus eram iguais, igual, irmão. Eles só pregavam, mas nem eles acreditavam naquilo que estava ali. Você consegue imaginar eles lendo a passagem que falava lá que Abraão foi, que Moisés foi lá e abriu o mar vermelho, levantou o cajado, né, e que transformou a cobra, o cajado em cobra, e que mandou as 10 pragas. Eles lendo aquilo ali, nem naquilo ali lendo eles acreditavam. Eles não tinham fé no que Deus era. Pelo contrário, a fé deles estava baseada naquilo que eles estavam fazendo. Não, o mais importante não é Deus aparecer. É eu aparecer para o povo e o povo me reconhecer como mestre. Mas a fé, por água abaixo. Vamos ver o que diz lá no mesmo texto, Hebreus 11, versículo 6. Olha só que maravilha, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, compensa. Ou seja, Jesus estava ali, a prova viva de Deus. A presença encarnada de Deus estava ali, Jesus. Nem nisso eles eram capazes de crer, de acreditar, de ter fé. Terceiro pilar, irmão. Acabei a carreira. Jesus vai falar, eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só. Irmãos, para eu ser médico, é só eu chegar lá no hospital e falar que eu sou médico? Eles vão me aceitar? Vamos lá, mais simples. Para eu... Ah, essa é boa, hein? Para eu ser pastor, é só eu chegar em uma igreja e falar que eu sou pastor? Vocês acham que é fácil assim?
Eu não vou nem comentar sobre isso, porque acontece o contrário. Mas não é assim que acontece, irmão. Uma vez eu escutei alguém falar, eu tenho 30 anos de ministério. Irmão, cuidado com isso aí, irmão. Porque às vezes os 30 anos nem foi com Deus. Acabei a carreira. Vamos lá. Nós temos um objetivo. Sei lá, eu quero ser engenheiro, eu quero ser um médico, eu quero ser um professor, entendeu? Não sei, eu quero ser um advogado, né? Ou até mesmo, eu quero chegar aos 90 anos com saúde, bem, 100% saudável. Mas para você chegar aos 90 anos bem, saudável, você precisa o quê? Se cuidar, né? Você precisa, né? Se abster de coisas que vão fazer mal, entendeu? Menos a Coca-Cola, que não faz mal, tá, irmão? Mas a Fanta uva, a Fanta laranja, o Guaraná, tudo faz mal. Entendeu? Às vezes é deixar de comer comidas industrializadas, né? Enlatadas, comer mais fruta, comer mais legumes. Ter uma vida mais saudável, né, irmão? Para que você consiga chegar aos 90 anos bem, ó, fininho. Vendendo saúde, né, irmão? Mas isso tudo leva tempo, irmão. Para alguém que busca, por exemplo, um advogado, ele vai gastar muito tempo estudando leis, lendo livros, não é? Para tirar nota boa e conseguir passar nas matérias. E muito mais difícil do que isso. Quando chega lá no final, ele precisa prestar lá a prova lá para a OAB. Entendeu? É ali que ele vai ser provado, se ele vai ser um advogado ou não. Por que com as coisas do Senhor é diferente? Ou tem que ser diferente? Por que para Deus só serve se Deus me der alguma coisa? Ou se eu ser reconhecido pelos homens? Por que é difícil a gente perseverar nessa doutrina aqui e ficar nela? Não sair dela, ficar nela. A carreira da qual eu estou falando é o Evangelho de Cristo. Essa é a carreira que nós temos que completar até o final dela. Como eu falei no começo, seja literalmente para a morte em Cristo ou até quando ele voltar e nós estivermos vivos. Que, por sinal, não está longe, né? Não está longe. Capaz da gente ver ainda Cristo voltar. E ir junto, né? Já a pessoa só ver e ficar? Meu Deus, cara. Junto, né? Então, irmãos, os fariseus, eles mandavam o povo fazer um monte de coisa. Eles obrigavam o povo, olha, se você fizer isso, você vai ter aquilo. Você tem que dizimar. Não, tem que dar o dízimo, tem que dar a oferta. Entendeu? Por mais que a pessoa lá tenha apenas uma moeda, né, esteja passando fome, necessidade, eles não estavam nem aí. Não, vocês têm que dizimar, vocês têm que dar oferta, não interessa se vocês vão passar fome ou não na casa de vocês. Não estou nem aí, vocês têm que seguir aqui a lei. Eles usavam a lei, irmão, para aprisionar o povo. Vocês acham que para eu ser visto como pastor, eu tenho só que falar que eu sou? Não. Eu tenho que demonstrar com atitudes. A gente até já conversou sobre isso. Se vier alguém aqui, eu sou líder de alguma coisa. Amém, irmão. Mas precisa mostrar os frutos. Será que foi para isso mesmo que Deus te chamou? Então cadê os frutos? Não, irmão. A pessoa não tem que provar para a gente que ela é pastor, não. Não é. Deus tem que olhar para ela e reconhecer, não, ele é pastor porque eu levantei ele.
Aí os fariseus atavam fardos pesadíssimos nos homens, para a vez deles de fazer alguma coisa. Não, eu não posso fazer, cara. Eu sou muito santo para fazer. Eu não posso nem falar sobre isso, né? Mas nós temos 3 poderes, né? Não. Um cara de toga não pode. Mas o povo pode, né? Que tipo de carreira nós estamos construindo em Deus? A carreira em que as pessoas vão olhar pra gente e ver assim, ah, cara, esse aí, bicho, olha. Um dia desse eu vi ele lá na esquina falando um monte de coisa lá, vídeo no bar. Um dia desse eu passei na frente da casa dele, ele tava brigando com a mulher, tava batendo nela. Mas aí quando chega na igreja, ele é o varão ungido que sapateia. É essa a carreira que nós estamos buscando em Deus? É essa a carreira que eu estou buscando em Deus, irmão? Quem prega não se esforçar, não vestir a camisa do evangelho nos torna hipócritas diante do nosso Senhor. Nós somos exemplos e o ponto de partida é nosso. Nós somos o exemplo. E é verdade, irmão. Nós somos exemplo. As pessoas têm que olhar para cada um de vocês, de mim, e ver Cristo em nós. Não apenas no falar, mas nas atitudes. Não tem um ditado que fala assim: quando você quer que uma coisa seja bem feita, faça você mesmo? É parecido com Cristo, né? Mas ele fala assim, ó, eu não quero que você faça do seu jeito, eu quero que você faça do meu jeito. Conseguiu entender? Eu não quero que você faça do seu jeito. Ó, tá aqui o evangelho, mas eu não quero que você faça do seu jeito. Vou repetir. Eu não quero que você faça do seu jeito. Eu não quero que você me siga do seu jeito. Eu quero que você me siga do jeito que eu estou lhe apresentando. Irmãos, o Velho Testamento é a sombra do Novo. Vocês acham que Jesus veio mudar alguma coisa? Jesus foi o cara que mais cumpriu a lei. E tudo foi cumprido nele. Pergunta: eu estou preso à lei? Eu estou preso à lei, irmão? Então por que eu quero viver uma vida presa à lei? Se Cristo me deu liberdade. Irmãos, ou nós somos os fariseus que obrigam as pessoas a fazer o que eles querem, ou nós somos as pessoas sendo obrigadas por outras pessoas a fazer o que a gente não quer. Como que eu vou terminar a carreira desse jeito? Como que eu vou deitar na cama e dizer assim: Deus, obrigado, porque hoje não fiz nada do que o Senhor me mandou fazer. Pelo contrário, eu fiz o contrário. Na hora que eu me irei, eu não lembrei de ti. Eu me irei mesmo. Falei um monte de coisa, pensei, agi, tive atitudes. Mas o grande problema, irmão, é que nós estamos muito apegados àquilo que outros falam, não naquilo que está na Bíblia. Nós estamos muito apegados àqueles que têm mais destaque, não naqueles que pregam de fato a verdade, a palavra de Deus. Não é verdade, irmãos? Vocês já pararam para refletir sobre algo? Nós fazemos live toda semana. Será que de fato
isso tem alcançado pessoas? Vocês acham? Será que os vídeos que a gente posta, a pregação que a gente faz, falando da palavra, mostrando a verdade, mostrando o caminho, será que de fato está chegando às pessoas necessárias? Irmãos, eu creio que sim. E eu creio que não é para parar. Sabe por quê? Porque vai chegar uma hora em que de fato essa verdade ela vai ser tão aparente, mas tão aparente, que as pessoas vão se incomodar. E não vai ser só por causa da gente aqui falando da palavra. Não, irmão. Tem mais pessoas aí também que pregam esse mesmo evangelho, que seguem essa mesma doutrina. E vai chegar um momento em que isso aqui, Cristo, vai começar a incomodar quem? Os ímpios? Vocês acham que os ímpios vão se incomodar com isso aqui? Eles não querem saber de Deus. Vocês acham que eles vão se incomodar com isso aqui? Quem é que vai se incomodar com essa verdade aqui sendo pregada? Quem são os religiosos hoje? Se olha no espelho, irmão. Eu sou o religioso. Cada vez que eu não deixo Cristo entrar na minha vida e viver ela, eu sou um religioso. Porque eu uso tantas coisas, eu uso tantos artifícios para questionar Deus. Não, mas eu não creio, mas eu não acredito, mas eu acho, mas eu penso. E nós não deixamos Deus, de fato, completar a carreira dele em nós. Por que Paulo falou, acabei a carreira? Porque no fim da sua vida, ele de fato, com certeza, conseguiu alcançar a plenitude em Cristo. Ele conseguiu alcançar o objetivo dele, que era ser completamente cheio de Cristo. De tal modo, irmãos, que mesmo preso, as pessoas elas tinham apreço por ele. Consegue imaginar? Pensa comigo. O cara está preso já, sei lá, 10 anos, 5 anos, não sei, há tanto tempo, mas eu conheço o cara. O cara ele é certo, ele é correto. Aí Paulo está lá, pregando o evangelho, falando lá para os soldados, entendeu? Não te preocupa não, cara, eu não vou fugir daqui. Para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Se eu estou em Cristo. Está preso ou está livre? Para mim tudo é Cristo. Onde eu estiver, eu vou levar essa mensagem. E aí você consegue imaginar no dia da morte dele lá, o soldado, sei lá, o general, o capitão, não sei, entendeu? Com aperto no coração, porque não queria matar Paulo, mas ele vai ter que matar. Ele conseguiu converter pessoas, e essas pessoas tinham que matar ele. Ele conseguiu converter soldados, e esses tinham que assistir ele sendo morto. Presos a dogmas, presos a movimentações políticas na época. Porque se eles não fizessem isso, eles iam morrer. É quase parecido com Jesus, né? Mas vocês conseguem entender que todos os discípulos, se não todos, a maioria, morreram dessa forma? Pregando o evangelho até o final. E as pessoas ainda na morte se convertendo porque sabiam que estavam matando um inocente. Porque sabiam que estavam matando alguém que não fez mal a ninguém.
É dessa carreira que eu estou falando, irmão. É dessa carreira aqui. Estamos dispostos a morrer pela causa Cristo? Vamos lá, eu disse que eu ia ler o que Jesus ia falar dos fariseus. Bota lá, varão. Mateus 23. Versículo 14. Não apareceu. Varão. Vou ler aqui. Pode ser. Vamos lá. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais que vós. XVI. Ai de vocês, guias cegos, vocês dizem, se alguém jurar pelo templo, isso nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do templo, está obrigado por esse juramento. Cegos e sensatos, o que é mais importante? O ouro ou o templo que significa o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isso nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por esse juramento. Cegos, o que é mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está assentado. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem negligenciar aquelas. Guias cegos, vocês com um mosquito, mas engolem um camelo. O exterior do copo e do prato ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas no interior estão cheios de ganância e cobiça. Irmão, eu não vou ler tudo não, tá? É só até aqui. É só para você entender, irmão, que vestir uma roupa bonita, ser visto pelos homens, ser reconhecido como autoridade, como mestre, né? As pessoas reconhecerem, olha o Filho de Deus, olha o profeta, olha isso, olha aquilo. O que Jesus fala? Ai de vocês. Ai de vocês, irmão. Ai de nós. Que possamos, de fato, ter a misericórdia dele em nós. Combati o bom combate, obedecendo o Evangelho, a saber, Cristo. Guardei a minha fé nele, pois sabe de todas as coisas e rege a minha vida. Terminei a minha carreira como ovelha sem mácula e sem mancha. Me tornei puro e simples como ele. Cristo. 1 Pedro 1, 18, varão.
Isso aí? Pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo sangue precioso, olha só, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. Efésios 5, 24. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa esteja sujeita em tudo ao marido. Marido, cada um de vocês deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. 26. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água e por meio da palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Para terminar, irmãos, Filipenses 1, 21. Olha o que Paulo diz aí, ó. Porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Combater o bom combate, irmão, terminar a carreira e guardar a fé, é viver Cristo e morrer por Ele. Para nós cristãos verdadeiros, não tem outra alternativa, irmão. A nossa vida precisa ser viver Cristo e morrer para Ele. Você crê nisso, irmão? Feche seus olhos. Fale com Deus nesse momento. Ore a Ele, né, nessa noite. Apresente a sua vida diante dEle. Veja se tem algo em você que você precisa mudar, que precisa ser transformado. Pai, aqui está, Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor Deus. Aqui está, Senhor Deus, o Teu corpo, Pai, e a Tua igreja, Senhor Deus. Queremos clamar, Senhor Deus, pela Tua misericórdia sobre nós essa noite, Pai. Porque reconhecemos, ó Deus, que não estamos, ó Pai, de acordo com aquilo que o Senhor quer, Pai. Não estamos, ó Pai, de fato combatendo o bom combate, Pai. Não estamos, ó Pai, sendo exemplos, ó Deus. Deus, guardando a nossa fé, Pai. Senhor Deus, nos perdoa, Senhor Deus. Tem misericórdia das nossas vidas, Pai. Nós precisamos de Ti, Pai. Nós dependemos de Ti, Senhor Deus. Nós só queremos o Senhor, Pai. Nada mais, Senhor Deus, desse mundo pode nos satisfazer, Senhor Deus, se não for a Tua presença, se não for a Tua palavra, Pai. Senhor Deus, em Ti está o para mudar, Deus, para transformar, Senhor Deus, para libertar, Senhor Deus, as nossas vidas, ó Pai. Somente em Ti, Senhor Deus, está o poder, Deus, para transformar, Deus, as nossas mentes, ó Pai. Mudar o nosso coração, Senhor Deus. Mudar, Senhor Deus, o nosso caráter, Senhor Deus. Que nada, Senhor Deus, significa para Ti, Pai. Mudar, Senhor Deus, a nossa maneira de viver, Pai. Oh, Senhor Deus. Se nós, ó Pai, passássemos, ó Deus, pela metade do que Teu Filho passou, Senhor Deus, não seremos, ó Pai, tão negligentes, ó Pai, com o Senhor, Pai. Meu Deus, se nós, ó Pai, passássemos, ó Deus, não toda a vida, mas metade dela, Senhor Deus, preso como Paulo foi, Pai. Mesmo assim, talvez, ó Pai, nós não seríamos, ó Pai, tão negligentes, ó Deus, com a Tua palavra, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, a combater o bom combate, Pai. A defender este evangelho, ó Pai, com unhas e dentes, ó Pai. Mesmo, Senhor Deus, que seja, Pai, para ofender, Senhor Deus, Pai. Mais importa, Senhor Deus, que a Tua palavra seja pregada, Senhor Deus. Mesmo, Senhor Deus, que as pessoas se ofendam com essa palavra, Senhor Deus.
Mais vale, Senhor Deus, eu ter uma vida, Pai, vivendo essa palavra, Senhor Deus, do que deixar ela de lado, ó Pai, e viver, Deus, de acordo com o mundo, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a ter aquilo que nós estamos pregando, ó Pai. Naquilo, Senhor Deus, que nós temos estudado, ó Pai, toda semana, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a ter fé neste evangelho, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a crer, Senhor Deus, que o Senhor é suficiente para nós, ó Pai. Nos ajuda, Senhor Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a terminar esta carreira, Pai, a terminar essa caminhada, Pai, não como os fariseus, ó Deus. E nem tampouco como o povo, Pai, que estava sendo enganado, Pai. Mas como o Senhor, Pai, que foi entregue ao matadouro, Senhor Deus, como ovelha muda, não disse nem o ai. E morreu por esta causa Cristo. Nos ajuda, Pai, a completar esta carreira em Ti, Senhor Deus. Nós queremos, ó Pai, declarar, Deus, a nossa total dependência pelo Senhor, Pai. Só o Senhor é suficiente para nós, ó Pai. Apenas o Senhor, Deus, é suficiente para nós, Pai. Tira, Senhor Deus, os nossos pensamentos contrários, ó Pai. Os nossos entendimentos errados, Senhor Deus. De nada serve, Pai, o meu conhecimento, Pai, se todo esse conhecimento não estiver em Ti, Pai. De nada serve, Senhor Deus, todo o meu aprendizado, Senhor Deus, se não foi o Senhor que me ensinou, Pai. De nada serve, Senhor Deus, eu crer em algo, Senhor Deus, se o Senhor não estiver comigo também, Pai. Que possamos, ó Deus, guardar esta palavra, Deus, em nossos corações, ó Pai, de verdade, Senhor Deus. E viver esta palavra, Pai. Graças nós te damos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Glória a Deus.